irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Eu quero ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, para a nossa meditação. Está escrito assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que abstenhas das consciências carnais que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei, como superior. Que os governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazem o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como os livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honra o Rei. Queridos irmãos, a gente observa esse texto sagrado que o apóstolo Pedro ele vai trazer ricas lições sobre uma boa conduta em meio ao paganismo, uma boa conduta entre meio à apostasia, uma boa conduta entre meio às heresias, uma boa conduta entre meio os fracos, os que estão na sonolência da vida cristã, e submissão às autoridades. É nesse ponto de partida que eu quero dizer para todos que nós, como servos do Senhor, temos que ser luz em meio às trevas. Ser luz em meio às trevas é dar bom exemplo para que as pessoas possam ver e aprender e ter a consciência que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Cristo falou isso lá em Mateus capítulo 5, que nós somos o sal e a luz do mundo. Mateus capítulo 5 e diante. Então, para ser sal e luz do mundo, nós temos que ser diferenciado, porque nós vivemos entre meio às trevas, entre meio, muitas heresias, entre meio à apostasia, entre meio, à prostituição espiritual. Estamos vendo, meus irmãos, nesse século 21, muitas coisas que têm chegado dentro da igreja, pois se a gente não vigiar, não tomar, conhecimento, a gente não tomar frente, a igreja acaba caindo entre meio à apostasia. A igreja Deus é Amor, ela é conhecida como uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja de consagração, e nós não podemos perder a nossa identidade, não podemos perder a nossa comunhão com Deus, não podemos perder, meus irmãos, o costume que foi dado pelos pais da fé, os nossos antepassados, os nossos pais, vamos assim dizer, que estabeleceu, que Deus usou para fundar esse ministério. Não podemos, meus irmãos, ir contra as autoridades que Deus constituiu. Temos que ir não na contramão da doutrina, nós temos que ir na mão da doutrina. Temos que renunciar o nosso próprio eu. Temos que ter os bons frutos do Espírito, renúncia em primeiro lugar. E observamos que Pedro, ele fala isso tudo para os irmãos, para que os irmãos venham a cada dia mais aprender sobre o que é ser eleito segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus é aquele que anda em conformidade com as Escrituras, é aquele que tem um amor fraternal, aquele que não fica de mal do seu irmão,
que não olha, meus irmãos, a quem quer fazer mal, porque a vingança pertence ao nosso Deus. E temos visto, meus irmãos, muitas indiferenças dentro da igreja. Pessoas querendo ser maior que outra, pessoas querendo ser, né, querendo fazer coisas que às vezes nós olhamos e nós percebemos que pessoas querendo se vangloriar, e sendo que a Bíblia fala que a glória só pertence a Deus, e tudo que a gente fizer aqui, seja para a honra, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para que nós venhamos ter uma boa conduta dentro da igreja, saber organizar, saber, meus irmãos, o que fazer, receber os visitantes de bom agrado, né? Que alguém vai na sua casa, você tem que receber ela bem, para que ela volte novamente. Porque a casa, meus irmãos, que eu falo, aqui também é a casa de Deus. E a casa de Deus não é nossa, a casa de Deus é de todos. Todos que vierem à casa de Deus tem que ser bem recebida, dependendo de que for. Se a pessoa for católica, se a pessoa for espírita, se a pessoa for macumbeira, se a pessoa for de outra denominação, nós temos que aceitar essas pessoas de bom agrado, porque é a casa de Deus. Eu não consigo libertar ninguém, você não consegue libertar ninguém, mas nós temos o manual sagrado na nossa mão. Nós temos a disciplina sagrada na nossa mão, que é inerrante, que é infalível, que é a palavra de Deus, inspirada por homens de Deus. Que nós temos essa ferramenta que podemos, meus irmãos, ganhar aquelas pessoas que estão aí no mundo fora perdido, pessoas que estão no mundo do tráfico, pessoas que estão no jogo de azar, pessoas que estão viciadas na prostituição, nas drogas. Nós temos que mostrar para essas pessoas que nós podemos, meus irmãos, né, ir contra o pecado. Nós temos essa autoridade, porque nós somos autoridade do Espírito Santo. Nós somos autoridade, meus irmãos, celestial. Deus confiou em nós. Nós somos vasos de barro, mas o que nós temos dentro desse vaso, né, é a excelência do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós temos que mostrar para essas pessoas que elas conseguem largar tudo, mas através da palavra, com sabedoria, não apontando, não julgando, mas a palavra em si, ela que toca no coração das pessoas. Apóstolo Pedro, meus irmãos, ele conseguiu, ele foi admoestado pelo próprio Cristo, ele foi instruído pelo próprio Cristo, e agora ele está escrevendo essas cartas, né, para as pessoas que estão de perto, que estão de longe, né, da sua época, de todas as eras. Então nós temos que pegar exemplo desses homens de Deus, como João Batista. Ele pregava uma mensagem de arrependimento, e as pessoas que via João Batista pregar, as pessoas, meus irmãos, se convertiam através da palavra, né? Ele falava uma palavra dura, mas uma palavra que vai na contramão do pecado, não apontando, não julgando, mas ele falava: arrependei vós, pois é chegado o reino do céu. Meus irmãos, o reino do céu já é chegado, e nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Todos os obreiros, todos os membros, vamos fazer a nossa parte, vamos ganhar alma, vamos ganhar, meus irmãos, os pais, para que possa trazer as crianças para a igreja. Nós temos a escola do pequeno Galileu, nós temos, meus irmãos, o grupo dos jovens, dos adolescentes, e nós temos, meus irmãos, que crescer na graça e no conhecimento, e ensinar a nossas crianças o caminho que se deve andar, porque hoje eu estou aqui, hoje nós estamos aqui, mas amanhã, e as crianças que serão o futuro ministro da palavra, e nós temos que deixar as crianças, né, para elas ser instruídas, ser educadas na disciplina, na palavra de Deus, para que também, quando ela chegar a certa idade, ela possa ter essa importância de pregar, de ganhar os pais, e os pais sendo convertidos, renunciando, aceitando Jesus, passando pelas águas, as crianças também vão seguir os pais,
Porque ensinar no caminho é ir na frente mostrando, dando exemplo. E temos que fazer isso em tudo. Porque a Bíblia fala que nós somos espelho. Nós andando rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho. Aonde você passa, aonde você congrega, aonde você trabalha, as pessoas têm que ver Cristo, têm que ver as marcas de Cristo na sua vida. Por isso que eu deixo para os irmãos esse recado. Vamos amar mais. Vamos ser amorosos, vamos ser humilde. Vamos pregar a palavra. Vamos falar do amor do Senhor. A todo instante que você estiver conversando no ponto de ônibus, nos hospitais, dentro da sua empresa, né? O momento que você tiver de lazer na hora de almoço, vamos pregar a palavra. Vamos falar do amor de Cristo, para que nós podemos ganhar muitas almas para se apresentar para Cristo no dia, meus irmãos, que nós iremos ser arrebatados, né, lá no céu. Nós temos que mostrar para Cristo que nós estamos dando bons frutos. E os bons frutos, meus irmãos, é pregar a minha semente da palavra. Porque eu planto, o outro irmão rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Fica com essa palavra e que